A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, amém? Meus amados irmãos, hoje nós estamos no nosso quarto áudio, quarto estudo, Galeria dos Heróis. Você gostaria de fazer parte da Galeria dos Heróis de Deus? Basta você fazer a vontade dele, basta você trabalhar para ele, porque como ele mesmo disse, todos seremos recompensados. Não que estamos fazendo por isso, mas ele mesmo disse que é galardoador. Então, basta você fazer a obra, meus irmãos, e saber que pessoas estão sendo salvas e ganhas porque você está fazendo isso. Não é verdade? Bom, abre a sua Bíblia no livro dos Hebreus. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. No seu capítulo 11... Nós lemos até o versículo 19, né? Vamos continuar? Hebreus 11, 19. Olha o que diz aí no versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. De José, adorou cada um dos filhos de José. Então, pela fé, Jacó abençoou, né? Cada um dos filhos de José. E adorou, encostado à ponta do seu bordão. Entenderam até aí? Então, Isaac abençoou, como ele tinha sido abençoado pelo pai, ele abençoou seus filhos, seus dois filhos, Jacó e Esaú. E assim, Jacó abençoou seu filho José, os filhos de José. E pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus filhos. O que é isso, meus irmãos? O que o pastor leu até agora. Você entendeu que um passou a bênção para o outro? Porque acreditou, ele acreditou que ele foi abençoado por Deus. Exemplo, nesse exato momento, meus irmãos, com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei, eu sou um homem abençoado, né? Eu já disse que um dia eu vou gravar o meu testemunho, mas eu não tô com muita vontade ainda não. Bom, eu já fui morador de rua, né? Assim, um moleque de rua mesmo, um garoto de rua. Eu fugi de casa. Eu apanhava porque eu aprontava, né? Meus pais não têm culpa nenhuma nisso. Mas eu fugia de casa e morava nas ruas, né, meus irmãos? Eu passei fome, necessidade, frio. Estive próximo de virar um drogado e Deus me dava a cobertura. Depois voltei para minha casa e perdemos o meu pai. Meu pai é falecido já. Eu acabei me tornando o homem da casa. Naquele momento a minha mãe em desespero, fragilizada, e eu me tornei o homem da casa. Jovenzinho, meu primeiro emprego. Acontece, meus irmãos, que nunca Deus nos desamparou. Porque Ele nos abençoou, Ele nos guardou, mesmo nas situações adversas, porque nós mesmos as procuramos. Não foi Deus que nos colocou naquela furada, fomos nós que pulamos para aquela furada. Deu para entender? Então entenda que a fé, acreditar, nós não éramos cristãos, mas eu acreditava em Deus. Assim, era um passo para me tornar um cristão. E o que nós lemos aqui? Lemos que um pai, Isaac, abençoou os dois filhos. Ele não abençoou um. Porque ele podia dizer assim, não, pelo jeito só Jacó vai ser o que Deus quer. Porque Esaú não está nem aí para as coisas de Deus. Mas não, ele abençoou os dois. O que eu quero dizer é que você pode ter filhos que fazem e filhos que fazem coisas más. O que você tem que dizer para ele? Abençoar ou abençoar? Você está passando por um problema com a sua filha, ou com o seu filho agora. Ou você tem dois filhos, ou mais de dois, e de repente, um é a ovelha negra, como se dizem, né? E aí, o que você faz? Não, eu só vou dar a bênção para aquele que me agrada. Não! Isaac abençoou os dois filhos. Os dois filhos. A sua bênção passando assim, lógico que o texto declara Jacó, que foi aquele que ainda continuou trabalhando na obra de Deus, né? E Jacó também teve filhos, e dos seus filhos ele abençoou os filhos de José. Deu para entender? Agora José, ele fez menção da sua fé, que
ele não queria que os ossos dele, vocês sabem todas as histórias de José, que ele foi morar no Egito, né? Mas foi enterrado no Egito, né? Enterrado não, ele foi mumificado igual a Faraó, né? Então, ali ele ficou, meus irmãos, dentro de uma tumba, né? E ele falou que quando o povo de Israel saísse daquela terra estranha, que era o Egito, que não deixasse os ossos dele lá, que fosse levado com eles para a sua terra. A fé dele foi essa. E ele não viu isso acontecer porque ele morreu. Mas a gente sabe que aconteceu porque ficou no texto. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. A sua fé é que você, aonde está, pode não estar numa terra legal, é uma terra estranha. Mas Deus vai tirar você daí. Não é morto, é vivo. Deus vai abençoar você, porque é pela fé. Deus abençoou eles em terras estranhas. Vamos ler agora o verso 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Qual que era o mandamento do rei? Matar as crianças hebreias. E Moisés era uma criança hebreia. O rei estava com medo e aí mandou matar. A mesma coisa que aconteceu com Jesus aqui em Herodes, né? E o que ele fez? Nada, porque era um bebê. Mas a sua família, vendo que aquela criança era formosa, não o matou, mas o escondeu. E escondeu ele por 3 meses, meus irmãos. Eles aguentaram escondendo aquela criança, para que a morte não tomasse posse do Salvador de Israel. Porque o povo precisava dele. Ele que ia ser usado por Deus para tirar o povo de lá. Agora entenda o texto, ó. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Deus quer que você entenda que há promessas, meus irmãos, que a gente sempre joga fora, mas está na hora de você começar a prestar atenção nas promessas que estão na sua vida. O decreto é jogar fora, mas Deus está mandando você guardar. Verso 24 diz assim, ó, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele tinha sido adotado pela filha de Faraó. E aí, ele não aceitou que falasse isso, olha, você é filho da filha de Faraó. Ele, não, eu não aceito isso. Veja o que ele disse no verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Olha só, ele não quis, meus irmãos, viver com a riqueza, mas com a pobreza. O que nós aprendemos aqui? Todos eles acreditavam. E acreditar em Deus naquela época, meus irmãos, não é como agora. Você tem muita informação sobre Deus, você tem muita coisa sobre Deus. Naquela época eles tinham pouquíssimas coisas sobre Deus. E tudo isso eles acreditavam. A fé fazia com que eles acreditavam. E acreditando, eles conseguiam alcançar as vitórias. Então, a própria visão de Moisés foi o quê? Prefiro viver com o meu povo na pobreza do que na riqueza e perder a salvação de Deus. Esse era o objetivo dele, esse era o pensamento dele. Moisés está nos ensinando que tudo isso foi porque ele creu, ele acreditou. Basta você também crer, acreditar, e Deus vai operar na sua vida. Deus vai mudar você dessa situação. Veja o verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só o que aconteceu, né? Ele tinha esse pensamento de Deus fazer tudo isso por ele. Eu acredito que você entendeu o mistério, eu acredito que você entendeu a visão, e Deus transformará a sua vida. Deus transformará tudo que está errado em certo. Amém?